E aí, galera do caminho, graça e paz. Estamos começando mais um vídeo e hoje eu quero dar seguimento à nossa série de Pentecostes que eu estou gravando aqui para partilhar com vocês um pouco da nossa experiência tanto como comunidade como como igreja e mais uma vez partilhando a nossa experiência de oração, né? Que o Espírito Santo tem suscitado no nosso meio. É uma comunidade orante, uma comunidade que busca a presença dele. E como nós estamos na novena de Pentecostes, eu quero partilhar mais um pouco com vocês sobre o Espírito Santo. Como no primeiro vídeo eu falei, né, que o tema é o Espírito Santo e as nossas emoções, regulando as nossas emoções. E agora eu quero prosseguir nesse tema falando como que o Espírito Santo regula as nossas emoções. E essa regulação, essa ação do Espírito Santo nas nossas emoções acontece a partir do derramamento dos 7 dons. Os 7 dons que a gente recebe no nosso batismo, que é aflorado e confirmado no crisma, e que quando nós temos experiências diárias com a presença do Senhor, esses dons eles começam a ser aflorados e afinados cada vez mais no nosso coração. E eu quero destacar já aqui em primeiro lugar, pegando a minha colinha, que os 7 dons eles são presentes do Senhor para nós, para a igreja, né? Todos os santos da igreja são santos, são pessoas que foram embebidas com os 7 dons. Foram pessoas que foram embriagadas com os 7 dons. E foram pessoas que marcaram os seus tempos, né? Se a gente for citar tantos santos da igreja, né? Os primeiros santos, os apóstolos, Santo Inácio de Antioquia, São Francisco Xavier, São Francisco de Assis, Santa Teresinha, Santa Teresa, quantos santos, né? Se você for analisando santo por santo, pessoa por pessoa, você vai encontrar ali pessoas que foram extremamente cheias dos 7 dons, a ponto de chocarem as sociedades que eles viveram, de tanta santidade, de tanta diferença, né? Que um santo ele se destaca no seu meio por causa da sua diferença. Enquanto uma pessoa normal como nós, diante de uma situação estressora, podemos reagir, às vezes de formas neuróticas, às vezes de formas imaturas, às vezes de formas desequilibradas. Um santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem em si os 7 dons, ele age e reage de forma extremamente diferente, extremamente ordenada, extremamente afinada e equilibrada, né? O nosso máximo exemplo disso é o Senhor Jesus, né? Ele foi e é a pessoa que mais equilíbrio demonstrou nas suas emoções, nos seus comportamentos. Então, é assim que o Espírito Santo ele vai regulando as nossas emoções e tirando de nós toda a imaturidade. Então, o primeiro ponto, então, né, dos dons, dos 7 dons, é o dom da ciência. E o que é o dom da ciência? O dom da ciência é a capacidade que Deus nos dá para penetrar nas realidades espirituais, né? E enxergar a vida, enxergar o mundo, enxergar as pessoas na ótica de Deus. Esse é o dom da ciência, né? O Catecismo da Igreja Católica, no número 1831, diz que o dom da ciência concede a nós um discernimento espiritual. Ou seja, você está numa situação da sua vida onde você percebe que ou você está sendo perseguido ou alguma coisa não está muito gostosa na sua vida, não está muito legal na sua vida. Uma pessoa imatura, ele reage de forma imatura, né? Ele vai dar chute, ele vai xingar, ele vai falar palavrão, ele vai esbofetear as pessoas, vai quebrar as coisas. Uma pessoa que tem a regulação do Espírito Santo, o dom da ciência, ele vai enxergar essa situação e ele vai falar: opa, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele agiria de uma forma diferente, e essa capacitação eu vou recebendo para eu agir também de uma forma diferente. Então, esse é o primeiro dom, essa é a primeira ferramenta que o Espírito Santo tem para nos regular. A segunda, que é o entendimento, né? O dom da inteligência ou do entendimento, que é a capacidade para reconhecer, para conhecer o íntimo das verdades reveladas de Deus, compreender os mistérios da fé, né? É quando o Senhor levanta dentro da sua igreja homens santos, pessoas
que são doutores da igreja, pessoas que são inteligentíssimos, né, como Santa Teresa d'Ávila, como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, pessoas que começa a ler esses santos, você vai começar a perceber, primeiro, como que a gente é burro, que às vezes a gente não vai entender de cara o que eles estão querendo dizer, mas conforme você vai bebendo dessas águas, desses santos ou de pessoas que têm esse dom de inteligência, você começa a desbloquear a sua inteligência. Você começa a enxergar as coisas numa ótica mais elevada e mais profunda. E aí, coisas que eram muito difíceis de serem compreendidas, o Espírito Santo, através do dom da inteligência, vai suscitando e você começa a compreender. Você começa a compreender tanto os mistérios da fé, como compreender as questões da vida. Né? O dom da inteligência vai fazendo você compreender a vida de uma forma diferente, de uma forma mais sublime. Você começa a enxergar acima das realidades humanas, carnais. Né? E em paralelo, isso que é um dom bem junto, né? Vem o dom da sabedoria, né? Que é o terceiro dom, que é o prazer em conhecer as coisas de Deus. Né? Que eu destaquei aqui, é aprender sobre Deus. A inteligência que supera todos os conhecimentos humanos, que permite experimentar e compreender a verdade de uma forma profunda. Né? O dom da sabedoria também vem com esse bálsamo de Deus na nossa vida. Às vezes, diante de sofrimentos, diante de mudanças, de ter que se adaptar a realidades, a lugares, a pessoas na vida, às vezes, se nós não temos a sabedoria, a gente vive uma vida extremamente estressante, extremamente desequilibrada, extremamente neurótica e sofredora. A pessoa que não tem sabedoria é uma pessoa que sofre, né? Nos meus atendimentos, eu consigo perceber como às vezes falta para as pessoas a sabedoria. Às vezes uma sabedoria simples da vida, né? De eu não vou agir dessa forma, eu vou agir dessa, porque assim eu terei mais resultado, ou não terei tanto prejuízo. E às vezes falta até essa sabedoria básica para nós. E eu creio que nesse Pentecostes o Senhor quer nos revestir dessa sabedoria sobrenatural, essa sabedoria que vem do trono de Deus para fazer com que a nossa vida ande de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, e não de derrota em derrota, e não de neurose em neurose, e não de tristeza e depressão e bagunça. A sabedoria de Deus ela vem para nos organizar. Primeiro, ela nos organiza internamente, organiza os pensamentos. Pensamentos que às vezes estavam muito acelerados passam a ficar mais calmos, mais serenos. Né? Às vezes, nós somos expostos a tantos estímulos, como eu estava falando no outro vídeo, de celular, e carro, e música. Às vezes você está em casa e só de ficar em casa você passa carro na rua falando bobeira, celular que fala alto e a televisão que toca. Ou seja, nós estamos num mundo extremamente barulhento. Nós estamos inseridos num mundo extremamente neurótico, extremamente caótico. E esse mundo extremamente caótico reflete no nosso interior. O nosso interior tem estado caótico. E o Senhor, nesse momento, ele quer nos chamar para esse lugar de equilíbrio espiritual e emocional. Ele quer trazer para os nossos corações uma serenidade num mundo louco. Né? E eu creio que esse é o dom da sabedoria, é isso que o Senhor quer infundir no nosso coração, uma sabedoria de viver, uma sabedoria para acordar numa segunda-feira de manhã sem depressão no coração, para acordar numa segunda-feira de manhã, mesmo que você não esteja tão empolgado para ir para trabalhar, mas que você esteja em paz, com o coração em paz, com a alma tranquila. Eu fico assustado às vezes com o número de pessoas que chega domingo, 3 horas da tarde, já começa a entrar num estado de depressão. Pessoas que começam a se angustiar de uma forma tão imensa que, pô, você vive em função de sexta-feira para você ser feliz, cara. Porque sextou. Sextou, então eu sou feliz. Sextou, então a minha vida é alegre.
Domingo, 3 horas da tarde, já começa a ficar em depressão? É sério? É essa a vida que você quer ter para sua vida? Então eu acredito que não, né? Então, em nome de Jesus, vamos buscar o Senhor para que Ele nos leve a um lugar de, de aprofundamento espiritual, um lugar de equilíbrio emocional, de sabedoria do viver. E o último ponto desse vídeo que eu quero destacar, que é o dom do conselho, que é também, no meu ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista de grandes homens de Deus, santos de Deus, como o Santo Tomás de Aquino, que ele comenta, que o dom do conselho. O dom do conselho, ele vem não só para você dar conselho para as pessoas, às vezes as pessoas confundem isso, né? Ah, o dom do conselho é o quê? Eu ficar dando um monte de conselho para os outros. Aí passa alguém na minha frente e fala, vou te dar um conselho. Não é isso, gente. O dom do conselho não é isso. Primeiro, o dom do conselho é você receber a voz do Senhor no seu interior, e essa voz do Senhor, que é confirmada no magistério da igreja, que é confirmada na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, essa voz dos. Por que eu falei isso dos 3 pilares? Porque às vezes tem gente que escuta a voz de Deus, mas que não é a voz de Deus. Se Deus está te mandando fazer coisas que não constam nem na Sagrada Escritura e não é validado pelo magistério da igreja, isso daí não é a voz de Deus, isso daí é a voz da sua cabeça. Então, Deus falou comigo, tá? Palavra de Deus, tá lá? Beleza. Tá. O magistério da igreja valida isso? Interpreta dessa forma? Beleza, então é palavra de Deus. Se não, é voz da sua cabeça. Ou, às vezes, até voz demoníaca, né? Então vamos repreender em nome de Jesus isso daí. Mas a maioria das vezes é a nossa imaturidade que fala. Então o dom do conselho é isso. A voz do Senhor falando no nosso coração, nos aconselhando internamente, nos regulando internamente, nos equilibrando, nos santificando internamente, e aí sim essa voz transborda para as pessoas. Aí essa voz do conselho vai como uma espada. Às vezes na missa de quinta o Padre Fernando tem muito esse dom, né? Você escuta uma homilia dele, ou às vezes até num momento de adoração, vem uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, que é também um dom de conselho. Aí a palavra vem no nosso, com uma flecha no nosso coração e você fala, uau, é isso. Então, isso é o dom de conselho. Então, esses primeiros 4, né, que eu quero compartilhar com você nesse primeiro vídeo. E eu convido você, nesse momento, a fazer um breve momento de oração para a gente prosseguir, né, nessa série de Pentecostes. Se você quiser, feche os seus olhos. Papai, em nome de Jesus, Abba, nós queremos mais uma vez debruçar no seu colo de amor e pedir: vem Espírito Santo, pelas mãos do Senhor. O Espírito que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo que falou pelos profetas, vem sobre nós. Vem sobre a tua igreja, vem sobre a comunidade Caminho do Discípulo, vem sobre a minha célula, vem sobre a célula de cada um que está assistindo esse vídeo. E vem fazer de nós uma comunidade, uma igreja vibrante, uma igreja avivada, uma igreja incandescente de fogo, de amor pela presença do Senhor. É isso que nós te pedimos. Vem Espírito Santo sobre nós. Afasta as trevas do nosso coração e nos levanta para viver Pentecostes nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso, galera. Mais um vídeo nessa série de Pentecostes, dos dons do Espírito Santo renovando e equilibrando as nossas emoções. E mais uma vez, curta aí esse vídeo, compartilha, manda para sua célula, manda para os seus líderes, manda para a galera toda, manda para quem não é da comunidade também, pode mandar, manda para a família e nos ajude a divulgar o canal da comunidade. E nós esperamos vocês no próximo vídeo. Em nome de Jesus, tamo junto.